Olá, seja bem-vindo à segunda aula de Service Desk com Evernote. E nessa aula vou mostrar para vocês uma proposta, a proposta que eu tenho para aquela pessoa que trabalha sozinha num sistema, num departamento de suporte ou até numa empresa de suporte. Tu é um lobo solitário, tu é o cara que recebe tudo, que faz tudo, que resolve tudo. Então eu vou propor um workflow, uma estrutura mínima para que a gente consiga utilizar o sistema de Service Desk de uma forma que eu acho que pode ser interessante, mas a gente pode ir adaptando durante o uso também, conforme a gente vai vendo que é mais viável. Então, para começar, na aula anterior a gente criou esse chamado dentro desse caderno. Então, eu proponho que a gente movimente essa nota para a nossa caixa de entrada, para a gente trabalhar ela, e a gente altere o nome dela para, sei lá, fluxo de trabalho Service Desk. Isso aqui é uma espécie de documentação para ti mesmo, para que tu saiba como que funciona esse sistema de Service Desk. É interessante manter isso aqui, porque às vezes a gente pode esquecer como é que a gente utilizava, como é que a gente utiliza, o que a gente faz, o que não faz. E até para dar um norte aqui no nosso treinamento, eu proponho fazer essa nota e a gente vai debatendo como que isso vai funcionar. Então, vamos lá. A gente vai trabalhar com as notas, com os cadernos e com as pilhas. Para que a gente consiga ter uma certa agilidade, eu vou abrir aqui então o nosso Evernote Desktop. Ele está instalado então aqui na minha máquina, já está logado com a conta. Então percebam que eu fiz a alteração lá, ele já fez a alteração aqui. Então é uma coisa muito interessante. Aqui estão os nossos cadernos então que a gente criou. E eu vou criar então uma pilha. A gente vai ter então o seguinte: pilha de cadernos Service Desk. Dentro da pilha a gente vai ter o que? Os cadernos relacionados ao Service Desk, ao departamento de Service Desk. Perfeito? Aqui são os cadernos. Caderno. Isso aqui é só informativo, tá, pessoal? Isso aqui não é como está funcionando já. Isso aqui é só uma nota informativa. Criei a nota, perfeito. E aí a gente vai partir para a primeira fase, criar essa pilha. Para criar a pilha é muito fácil. Clique em cima do caderno e arrasta por cima do outro. Percebam que a pilha foi criada. E o mesmo para templates, para jogar esse caderno dentro dessa mesma pilha. Vou renomear essa pilha para Service Desk. E aqui esse caderno Service Desk eu vou colocar como solicitações ou chamados, tá? Chamados também, solicitações, chamados. Perfeito? Para que esse caderno fique no topo da lista e me facilite a vida, eu vou botar um ponto na frente, aí ele vai para cima. Essa organização aqui ela é por ordem alfabética. Os caracteres especiais estão à frente das letras, então por isso eu acabo utilizando o ponto para fazer essa organização. Essa é uma organização visual, para que eu consiga enxergar isso aqui primeiro. Então eu proponho para vocês o seguinte: dentro dessa estrutura de cadernos e pilhas, a gente cria um template. Ah, mas para que serve um template, Arthur? O template ele serve única e justamente para padronizar uma nota, por exemplo, ou agilizar a tua vida no sentido de, vou começar uma reunião agora e eu quero uma nota já pré-configurada com os campos que eu preciso, e aí eu só preciso alimentar essa nota. Perfeito, para isso que serve os templates. O Evernote ele não tem assim a função templates, é a gente que utiliza dessa forma, porque a gente consegue duplicar uma nota, copiar uma nota para outro caderno ou movimentar uma nota para outro caderno, que eu vou mostrar para vocês em seguidinha. Então,
A gente vai criar um template, a gente pode criar muito mais do que um template, mas vamos criar primeiro um template para solicitações de chamados. Lembrando, fiquem à vontade para escolher se esses campos vão ser importantes para vocês ou não. Eu acho que esses campos são interessantes para quê? Para que a gente consiga ter uma visão geral do sistema, né? do chamado, da solicitação que o cliente fez. Então eu vou criar aqui uma nova nota dentro do caderno de templates. Essa nova nota, o que ela faz? Essa nova nota a gente faz aqui. A gente põe ponto para que ela fique acima quando a gente ordenar por nome. Como é que é chamado traço cliente ou usuário traço título. Esses campos com essa flechinha aqui, a gente vai fazer o que? A gente vai deixar assim para que a gente saiba que dentro dessas flechinhas aqui, quando eu criar um novo chamado, eu tenho que alterar esse texto aqui e esse texto aqui. Ah, mas eu não quero chamado, eu quero tirar o ponto. Fica à vontade. Ah, eu quero solicitação. Então, solicitação. Perfeito? Isso aqui é mais para a gente ter um modelo para seguir. Então, eu proponho que a gente utilize de uma forma... O Evernote ele é muito poderoso na questão de pesquisa. Então, tudo que tu colocar dentro de uma nota, ele acha de forma muito rápida e muito fácil. Então, eu acho que é interessante a gente começar o sistema com um campo de palavras-chave. Ah, mas por que eu não ponho as palavras-chave na etiqueta? Fique à vontade. Eu acho que é legal trabalhar com palavras-chave aqui, para a gente não crescer muitas etiquetas, caso tu não goste muito de trabalhar com etiqueta. Eu sou um cara que trabalha com muita etiqueta. Eu já tenho mais de, sei lá, mais de 600, 800 etiquetas. E eu acabo utilizando ali em cima porque a pesquisa fica mais fácil para mim. Mas proponho aqui que a gente crie um campo para palavras-chave. Vou pintar de vermelhinho para que ele chame a atenção da gente quando for alimentar o chamado. Um vermelhinho mais bonito aqui. Perfeito. E beleza, quando a gente for para alimentar o chamado, a gente só escreve aqui, Windows Server, vírgula, rede, entende? Assim a gente vai, depois ele fica mais fácil de pesquisar, vou mostrar para vocês. Vamos criar aqui uma separação. Esse inserir linha, a gente pode usar o comando Ctrl Shift traço, Ctrl Shift hífen, ou a gente pode usar o atalho aqui das ferramentas do Evernote. Então a gente vai criar aqui uma nova linha para separar esse campo palavras-chave do restante. Aí eu coloco logo abaixo, eu coloco uma tagzinha, um asteriscozinho, para a gente saber que esse campo aqui ele é obrigatório. Nesse caso aqui ele é 100% obrigatório. Então, até vou deixar na cor padrão mesmo, não tem problema nenhum usar aqui cor padrão. E a gente vai começar. Data. Contatado por... Aí eu posso colocar usuário, por exemplo, cliente, enfim, posso usar esse campo aqui. Eu gosto de usar o tipo de um chamado, então eu vou criar aqui tipo uma caixa de seleção, e se é um incidente ou se é uma requisição. Tá um pipe aqui para separar. Perfeito. Quero usar algum tipo de categoria. Um tipo de categoria. E crio novamente um tracinho para separar esse campo ali da parte de alimentação do chamado. Então, sei lá, vamos botar aqui dados do chamado. E aqui aumentar o tamanho, dados do chamado. E aqui a gente põe aqui contatos do cliente. Ctrl. Tamanho 12, perfeito. Tamanho 10 novamente.
Aí, requerente. Aqui eu vou deixar contatado por, porque às vezes pode acontecer o seguinte, pode ser uma pessoa que chamou, mas que não é o usuário que vai ser atendido. Então, ligou o João, mas é para atender o Pedro. O Pedro está com problema. Então eu gosto de botar o contatado por, porque eu ponho aqui. Então, João, ele ligou. E o requerente aqui embaixo, que é o cara que precisa ser atendido. Aí, qual é o e-mail de contato? Qual o telefone de contato? É óbvio que se for demais para ti esse tipo de informação, que não precisa tanto dessa informação, pode alterar o template conforme for a sua necessidade. Eu só estou criando um template completo para que a gente possa partir de uma coisa completa e ir adaptando conforme o fluxo. Então eu posso colocar aqui também um outro campo, outras informações. O que são outras informações? Nome de computador, nome do dispositivo, enfim, o que for de informação interessante. Vou criar novamente uma nova linha. Reparem que agora eu vou utilizar o Ctrl Shift Hífen. Criei uma nova linha. E logo abaixo eu continuo. Descrição da solicitação. Isso aqui é importantíssimo porque a gente precisa saber o que está acontecendo. E agora eu vou mudar para um campo das ações. Aqui então é que realmente vai acontecer a mágica toda. A gente vai fazer tudo aqui embaixo. Proponho que a gente utilize para cada ação, ou seja, eu fiz tal coisa, fiz tal coisa, fiz tal coisa, hoje eu fiz tal coisa, amanhã eu fiz tal coisa. Então, proponho que a gente utilize então pelo menos dois campos, data e a descrição da ação. Podemos fazer uma tabela aqui também, acho que fica bem interessante. Vou criar uma tabela. Uma tabela com dois campos. Aí, data, descrição da ação. Essa aqui já é a versão mais nova do Evernote. Talvez se vocês estiverem utilizando a versão estável do Evernote, não vai ter essa função aqui da tabela que eu vou utilizar, tá? Que é igualar a largura da coluna. Mas provavelmente nas novas, logo em seguida deve estar saindo. Eu uso a versão beta aqui, então pode estar saindo daqui um pouco tempo essa função no Evernote estável, tá? Então vamos alinhar para o centro. Perfeito. E por último, eu gosto de trabalhar com ações, tarefas e no fim uma solução. Então, eu fiz várias coisas e no final de tudo eu tive a solução pro caso, que era criar o usuário. Então eu tinha que criar um usuário. Então aqui eu ponho todas as ações. Dia tal eu fiz tal coisa, dia tal eu fiz tal coisa, e no dia tal eu fiz outra coisa. Eu criei o usuário, eu criei a pasta, eu configurei perfil, eu fui no cliente e no fim eu ponho o que? Uma solução. E qual foi a solução? A solução foi criado o usuário com senha tal e tal e configurado. Ponto. Essa foi a solução. Então acho bem interessante trabalhar nessa linha. Então vamos. Esse aqui é o nosso template. Está criado. A partir desse template aqui é que a gente vai atender os nossos chamados. Então, eu tenho um novo chamado. Vai copiar essa nota para o outro caderno e fazer todo o atendimento dentro desse chamado. Eu acho que esse template ele é interessante, ele é legal. Eu já trabalhei com esse template. Às vezes ele pode se tornar um pouco ruim de alimentar, mas eu garanto para vocês que a partir do momento que tu alimenta ele de uma forma padronizada, fica fácil para tu encontrar essa informação depois. Então, por isso que eu gosto de trabalhar com templates. Arthur, mas eu posso criar mais do que um template? Fica à vontade, pode criar quantos templates quiser. Template para base de conhecimento.
Ah, tem que lembrar de mudar o título. Então vamos fazer assim, como fazer 3 pontinhos. Aí põe entre parênteses template para base de conhecimento para procedimentos, ou para troubleshooting, que é resolução de problemas, enfim. Aí posso criar aqui de novo palavras-chave, enfim. Talvez não, mais pra frente a gente vai trabalhar esse template da base de conhecimento, mas para começar, vamos começar com o template de chamado. Ok? Terminado o template, a gente já tem uma estrutura básica de utilização. Arthur, como é que eu uso o template? Muito simples. Botão direito, copiar para caderno, solicitações chamados, copiar. Eis que aqui está o novo template criado, o novo chamado criado. Como é que eu faço? Vou botar aqui. Qual é o cliente? XPTO, empresa XPTO, título, e-mail não funciona. Como é que eu alimento? Vou mostrar para vocês aqui um atalho. Então, o Evernote ele tem algumas teclas de atalho, e uma delas é o Alt mais Shift mais D. O que ele faz? Ele adiciona a data e a hora exatamente no momento que estamos agora. Contatado por João. Qual é o tipo? É um incidente. Por quê? Porque e-mail não funciona. Quais são as palavras-chave? E-mail, Outlook, Exchange, enfim, o que vocês acharem. Essas palavras-chave podem ser alimentadas depois também, não tem problema nenhum. Mas por que eu gosto dessas palavras-chave? Porque a partir do momento que eu clicar aqui no Ctrl Q, ele abre uma barra de pesquisa. E quando eu coloco aqui e-mail, olha o que ele mostra, e-mail. Mas e por que ele achou outro aqui também? Provavelmente porque ele achou a palavra e-mail aqui embaixo. Então vamos mostrar Exchange. Exchange tá ali. Outlook tá ali. E-mail não funciona tá ali. Sacas? Isso eu acho muito legal. Vamos continuar a alimentação desse chamado. Qual é a categoria? E-mail, por exemplo. Quem é o requerente? Nesse caso é o João. Qual é o e-mail dele? joão@xpto.com.br. Qual é o telefone? 5155555555. Quais são as outras informações? PC12. Sei lá. E qual é a descrição da solicitação? Desde ontem à tarde meu e-mail não atualiza mais. Não tive problemas de internet. Ponto. Sei lá. Ok. Aqui de novo a gente pode utilizar o Alt Shift D para cada ação que a gente toma. Atendido em contato com cliente, eu mesmo não atendeu. Ligar novamente. Ponto. Arthur, mas como é que eu vou saber os status quando eu tiver mais de 100, 200 chamados? Agora a gente vai para a parte de etiquetas, que é o que eu gosto.